Fala família Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais uma super videoaula. Família, indo direto aqui ao ponto, o uso do multímetro ainda é um assunto importante dentro aqui do nosso canal, tá bom? Por incrível que pareça, tem muita gente nova entrando no mercado agora que não conhece nada do multímetro, tá? E a gente tem muitos vídeos no YouTube de outros colegas também, vídeos excelentes. Então é muito importante você começar a estudar, tá, sobre o multímetro. É inaceitável você fazer reparação em eletrodoméstico e não dominar o multímetro, tá certo? E outra coisa, nada de dominar primeiro esse daqui, ó, os smarts, tá? Multímetros inteligentes. Tá? Esquece isso aqui. Se você está começando agora, não entende desse aqui, esquece esse. Você precisa primeiro o digital e o analógico. Tá? É muito importante. Você tem vários tipos de smart, ó. Cada um mais bonito que o outro e mais inteligente que o outro. Só que isso aqui, para quem ainda não entende desse, eu não aconselho você usar esse aqui. Por quê? Muita coisa você vai deixar passar, tá? E outra coisa, o analógico é tão importante quanto esse daqui, tá? O analógico a gente vai estar focando mais no digital, que eu vejo que muita gente tem dificuldade com o digital, tá? O princípio é que você vai levar em relação a algumas escalas do digital para o analógico, não vai ter muita mudança, tá? Então a gente não vai estar falando hoje do analógico e sim do digital. Você precisa, para começar, você precisa entender as escalas, tá? A gente vai fazer uma introdução bem rápida aqui sobre as escalas. Exemplo, a gente vai trabalhar hoje no multímetro, tanto no conhecimento dele, nas escalas, quanto no encaixe das pontas de prova, tá? E aferição de alguns componentes, tá bom? Exemplo, você que pega um multímetro, você vai pegar um Fluke, um Minipa, um G-Dori, qualquer outro aí, você vai ver que a configuração é basicamente essa daqui, ó. Ou você vai ter, por exemplo, com duas entradas apenas, com a COM, aqui ó, a cor preta aqui da ponta de prova, que seria a COM, aqui ela, ó, tá? Ou você vai pegar com a COM aqui e com a positiva aqui, apenas essas duas entradas, não tendo essas duas aqui, em alguns modelos, ou você vai encontrar com as quatro. Eu vou estar explicando a função de cada uma delas, tá? Muito importante. Esse aqui é o Minipa, ó, Minipa ET282D. Você vai encontrar ele aí agora, esse aqui já é bem antigo, muito bom também. Você vai encontrar ele agora como Minipa ET282E. Tá? Agora tem a letra E no lugar da letra D. Perfeito. Bom, aqui vai um conselho meu antes da gente começar. Se tratando dos multímetros com 4 entradas aqui, ó, você precisa evitar utilizar essas duas aqui, ó. Essas duas está se tratando de corrente, tá? Por exemplo, eu quero medir a corrente de um equipamento que seja abaixo de 200 mA. Vou utilizar essa entrada, ponta de prova vermelha. Eu quero aferir um motor que trabalha aí com uma corrente abaixo de 20 amperes, utilizando essa aqui. É muito perigoso, você pode danificar o teu multímetro. Então não aconselho você usar essas duas entradas aqui. Com essas aqui, ó, é o suficiente para você fazer aí todos os trabalhos normalmente na bancada, aferição de componente, tensão em alternada, corrente alternada, contínua. Normalmente você vai utilizar nessas duas aqui. Então a gente vai trabalhar com essas duas aqui, tá bom? Essa daqui, se você quiser utilizar o multímetro, eu tenho uma videoaula, eu vou estar deixando aí, ó. Esse vídeo aí vai estar mostrando como você usar esse multímetro para medir corrente. Não aconselho. Compra um alicate amperímetro aqui, ó. Um alicate amperímetro, ele é apropriado para isso. Então você não tem aí o risco, você não corre o risco de perder esse equipamento aqui, essa ferramenta, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, a ponta de prova preta, que é a COM, ela já está mostrando aqui, ó, até pelas cores, para facilitar, ó. Você tá vendo? Aqui eu tenho a vermelha, ó, tá vendo? A ponta de prova vermelha. Aqui vermelha, aqui a preta. Tá? Aqui a preta vai entrar na COM. Tá vendo aqui, ó? Tá? Então, vai direto na COM, ó. Essa não sai mais daqui, ó. Essa ponta de prova não sai mais daqui. Perfeito.
Esta ponta de prova, como a gente vai estar falando de todas as escalas que a gente vai estar usando no dia a dia, que eu vou estar mencionando agora, tá? Todas que eu vou estar falando aqui são as que você vai conseguir utilizar pelo seletor, que são elas. Ó, voltagem, aqui ó, tensão, tá? Você vai ter a escala de escala ômica, resistência, tá? Você vai ter a escala de frequência também, tá aqui ela, nesse multímetro. Tem multímetro que você não tem essa escala. Você vai ter a escala de temperatura, a escala de capacitância aqui, ó. Você tá vendo o símbolo do capacitor? Você tem a escala conjugada aqui, ó, que seria a escala de semicondutores, no caso aqui o diodo, e a escala do buzzer, que nesse modelo já é junto, tá vendo aqui, ó? Ó, o buzzer aqui junto com o diodo. A gente vai saber medir diodo, lado do diodo, que é cátodo, que é anodo. Perfeito. Então tá aqui, ó. Eu tenho basicamente isso aqui, ó, tá? Tensão, resistência, frequência, temperatura, capacímetro, capacitância, diodo aqui e o buzzer. Perfeito. Isso aqui é o suficiente para a gente trabalhar no dia a dia e descobrir muitos defeitos. Então, já coloca a ponta de prova aqui, ó. Pronto. Essa aqui não vai sair daqui, tá? Já que eu não vou utilizar essas duas aqui até por questão de segurança, para você não danificar a tua ferramenta. Muito bom. Agora, Giovanni, o que eu faço? Eu preciso agora conhecer as teclas aqui em cima. Vai mudar de acordo com o modelo? Vai, mas uma maioria você tem a tecla Power, que é a tecla ligar, ó. Tecla Power. Você tem a tecla Hold, aqui, ó. Essa tecla aqui, para que ela serve, Giovanni? A tecla Power para ligar e desligar. A tecla Hold aqui, nesse modelo, tá? E na maioria vai servir para você travar uma leitura. Vamos imaginar o seguinte. Eu peguei meu multímetro, coloquei aqui na escala de 200 ohms. Aí eu vou aqui aferir um resistor. Deixa eu procurar um resistor aqui. Ah não, esse indutor aqui, ó. Tá? O indutor não se afere na escala de resistência, mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Ó, ele me apresentou 40 ohms. Eu quero travar essa leitura. Pronto, ó. Eu travei a leitura utilizando o botão Hold, a tecla Hold, ok? Só que essa tecla, você vê que tem essa tecla aqui, ó. Ela tem outra função, que é a função de apresentar para você, de separar para você aqui, ó. Você tem aqui nessa tecla, por exemplo, ó. Eu vou tirar dali, ó. Ó. Nessa tecla aqui, eu tenho diodo e o buzzer. Como é que eu vou diferenciar isso aqui, ó? Através dessa tecla também, ela tem uma segunda função, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu tenho o buzzer, tá? Mas eu quero a escala de diodo, que não tá me aparecendo aqui a escala de diodo. Eu vou e pressiono uma vez aqui, ó. Ó, pronto, já me apareceu a escala de diodo, tá aqui ela, ó, tá? A escala de semicondutores. Perfeito. Você não vai medir só diodo nessa escala, tá? O que é importante aqui é você observar o seguinte: qualquer outra função eu consigo usar a tecla Hold, ó, qualquer outra função. Isso aqui é importante para você não confundir as coisas. Qualquer outra função. Por exemplo, eu estou aqui, como eu mostrei, em 200 ohms, escala de resistência, ó. Travei, ó, tá apresentando para mim 39 ohms. Eu vou aqui, clico uma vez e eu travo. Perfeito. Nessa função eu consegui salvar aqui momentaneamente, enquanto o multímetro estiver ligado, né, enquanto a tecla aqui, essa função estiver acionada, eu vou conseguir ver memorizado aqui, né, mesmo com a ponta de prova retirada. Perfeito. Se eu passo para cá, ó, eu já não consigo mais. Por exemplo, semicondutores. Eu vou colocar aqui, vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar aqui mesmo na escala do buzzer. Eu vou tentar travar a leitura através da tecla Hold. Ó, ele não trava. Nesse caso não, tá? Excepcionalmente nessa que ele não trava. É inutilizável a tecla Hold aqui. Por quê, Júnior? Porque ela tem uma segunda função justamente para cá. Para você saber diferenciar a tecla do buzzer, a escala buzzer, né? Aqui, ó. Ó. A escala do buzzer e a escala de semicondutores, que seria, no caso aqui, o diodo. Perfeito, tá? Então, importante entender isso aqui. Agora, o que a gente vai entender? Liga, desliga, tecla Hold e mudança aqui para os semicondutores. Aí você tem também, ó, você tem aqui essa tecla, que ela tem duas funções, tá? O ideal é você pegar o teu multímetro e dar uma avaliada no manual, tá? O manual você baixa ele em PDF. Essa aqui você tem função máxima e mínima. Você tem essa função aqui depois da máxima e mínima, essa primeira aqui que é questão de relativo, ela está relacionada com, por exemplo, às vezes você liga teu multímetro, um exemplo aqui, ó. Você liga teu multímetro aqui, eu vou colocar na escala de capacitância aqui, peraí. Aí teu multímetro ele fica
com os números aqui, não está zerado. Ó, você dá um toque, se zera ele. Então você vai estudar um pouquinho, que isso é muito importante também no multímetro, para a gente não fugir aqui das nossas escalas de referência que a gente vai estudar hoje, tá? Ó, a primeira escala que a gente vai usar aqui é como se você fosse medir a tomada da sua casa. Ah, Giovanni, eu quero saber qual é a tensão da tomada da minha casa. Perfeito. Onde eu vou colocar exatamente? Na maioria dos multímetros você vai ter ela aqui, ó, que varia, alternada. Primeira coisa é você verificar o símbolo, ó, o símbolo de alternada. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o símbolo de alternada, ó? Não é contínua, contínua tá aqui, ó, tá? Isso aqui é contínuo, ou seja, isso aqui você vai medir só em placa eletrônica já depois do primário, eu vou estar explicando. Se preocupa com isso aqui, ó. Alternada. Essa faixa aqui é a faixa de alternada, que ela vai variar de 200 mV até 750 volts, tá? Em corrente alternada. Perfeito? Por exemplo, eu nunca aconselho você que vai trabalhar na bancada, por exemplo. Na minha bancada aqui eu tenho 127 e 220. Eu nunca aconselho você utilizar numa escala menor que 750. No caso aqui, ó, vai ter multímetro que está em 1000 volts. Tá? Coloque em 750 que você vai medir normalmente, para você não correr o risco de colocar em 200 volts e não saber se aquela tomada pode ser de 220. Você pode danificar o teu multímetro. Deixa na maior escala, alternada, tá vendo aqui, ó, 750 volts. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Selecionei a escala, vou ligar o multímetro. Tá? Deixar ele aqui, ó. Liguei o multímetro. Vê se ele está zerado. O multímetro tem que estar zerado, tá? Se ele não tiver zerado, você dá um toque nessa tecla aqui, ó. Tá? Você dá um toque nela. Perfeito. Eu tenho aqui alternada. Nessa tomada eu tenho alternada. Tá vendo essa tomada aqui, ó? Uma tomada em série. Ela vai precisar me mostrar qual é a tensão dessa tomada. Ó, exatamente 119 volts nesta tomada aqui, ó. Tá vendo? 119 volts. Perfeito, é uma tomada de 110 volts, certo? Aquela é uma tomada que eles garantem 110 volts. Vai até em 127. Perfeito. Mas, Giovanni, e se eu colocar numa tomada que for 220? A mesma coisa, vai apresentar para você aqui a tensão relativa da rede. Tá? Lá é 220, mas está apresentando 225, é aquela tensão ali que tem presente naquele momento. Tá? Então, muito bem. Em que momento, Giovanni, que eu utilizo uma escala menor que 750 volts? Bom, aí a gente vai para precisão. Vamos imaginar que você quer medir uma parte da placa que seja alternada. Por exemplo, como é que eu sei? Vou dar só um exemplo aqui, entrando aqui para a placa só para a gente exemplificar. Vamos imaginar essa placa aqui, ó, que a gente vai ter alternada rebaixada, tá? Essa placa eu tenho alternada rebaixada aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui a alternada vai entrar aqui, a corrente alternada entrar aqui, passa por esse transformador que vai baixar, mas continua sendo alternada. Não é porque passou pelo transformador que vai tornar contínua, não. Enquanto não passar pela ponte retificadora, não é contínuo. Isso aqui a gente vai estudar detalhadamente, só estou dando uma mencionada aqui. Perfeito, vamos imaginar o seguinte, vamos para um teste real aqui. Eu vou alimentar a placa aqui, ó. Tá? Essa placa tem um problema no display, mas o primário tá bom. Alimentei a placa perfeitamente. Quando eu alimento a placa, essa placa aqui ela é com fonte linear. Quando eu alimento ela, vai passar pela parte de filtragem, perfeito. Aqui, ó, vai passar pelo varistor, um capacitor, supressor, aqui pelo PTC e entra diretamente aqui no transformador. Esse transformador ele vai baixar, tá? Ele vai baixar uma tensão aqui da rede 127 no caso, para uma tensão muito próxima de 12 e 5 volts. São duas tensões aqui, ó. São dois enrolamentos, uma de 12 e uma de 5. Vai ter um pouquinho mais. Só que eu quero medir a alternada. Para mim medir a alternada, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o multímetro. Eu sei que na saída aqui, ó, eu sei que na saída tem que ter 12 e 5 volts. Perfeito. Mas eu não vou correr o risco de colocar aqui, por exemplo, na escala de 20 volts. Eu não vou correr esse risco. Eu não sei se essa fonte está alterada, esse transformador. Primeiro eu coloco em 200. Como eu falei que é de precisão, ó, primeiro eu vou colocar em 200 volts, ainda alternada. Feito isso, eu tenho que ter certeza que aqui não está alterado. Então, vou colocar aqui, por exemplo, aqui tem, esse lado aqui tem que ter 12, ó. Aqui eu tenho que ter 12, vamos ver. Ó, tem 12, 12.3, ó. Perfeito, 12.3. Aqui tem que ter uma faixa de 5, 6 volts. Tem 8, muito bem. Agora o que eu faço? Eu quero mais precisão, eu vou diminuindo. Eu sei que tem essa tensão lá, agora eu vou diminuir para 20, ó. Vai me dar mais preciso, ó, 20 volts, tá vendo?
Escala de 20 alternada. Aí eu venho aqui, ó. Vou colocar aqui onde estava dando 20. Ver quanto é que vai dar exatamente. 12, perdão. Ó. Aí ele já me mostra, ele não me mostra mais 12.2. Ele está mostrando 12.29. Ou seja, 12 volts, né? 290 miliamperes. Tá? Ele tem mais um zero ali depois do 9. Tá vendo? É a precisão. Quanto mais baixo, aqui é a precisão. Agora eu não aconselho você inicialmente já colocar aqui. Eu sempre coloco no 200. Verifiquei que tá ok? Perfeito. Tá? Aí baixei para 20, tem uma precisão. Porque 20 é maior do que as tensões aqui. Ou seja, 20 é maior que 12 e 20 é maior do que 8. Perfeito. Agora eu vou para 8. Aqui que estava precisando 8 volts. A fonte vai precisar de 5 aqui, mas ela tem 8. Ó. Tá vendo? 8.04 volts. Tá certo? Precisão. Muito bem. Falamos da alternada. Aqui é a alternada. Agora a gente vai para uma escala que é muito importante também aqui na placa, que é a contínua, tá? Não vou estar utilizando essa placa, eu vou utilizar uma placa com fonte chaveada, tá certo? Pronto, essa aqui deu para a gente entender a questão para você medir a alternada. Muito bem, jamais esqueça de mudar a escala, tá? Isso aqui foi alternada, tá? O que a gente trabalhou até agora foi na faixa de alternada, que vai de 200 milivolts, tá? Até 750 volts. Tudo aqui é alternada, é corrente alternada. Eu quero agora medir a placa, tá? Corrente contínua. O que eu faço? Ó, tensão em corrente contínua. Aqui, ó. Em contínua vai também de 200 milivolts a 1000 volts. Ó, um pouquinho mais do que a alternada. Então, vou fazer o quê? Eu quero descobrir o seguinte. Eu quero descobrir aqui, em cima desse capacitor, que a gente vai ter uma aula especial sobre isolamento de defeito em fonte chaveada. Não perde essa videoaula, tá? Nas próximas aí. Ó, em cima desse capacitor você tem que conhecer, é por isso que você tem que conhecer o circuito. Isso é importante para você não queimar o teu multímetro. O que eu faço? Se eu tenho dúvida qual é a tensão aqui neste capacitor, o que eu faço? Eu sei que tem, a partir da ponte, pelo menos você tem que saber isso, a partir da ponte já é contínua. Tá? A partir da ponte, aqui da ponte retificadora, eu já tenho contínua nesse capacitor, que ele é um capacitor de filtro. O que eu faço? Eu venho aqui, ó. Coloco 1000 volts. Ah, mas é muito sim, 1000 volts, para você não correr o risco de danificar o teu multímetro. 1000 volts, agora o que eu vou fazer? Vou alimentar essa placa. Ó, alimentei a placa. E agora, em 1000 volts contínuo, corrente contínua, eu vou medir embaixo do capacitor aqui, ó. A placa tá ligada, tá? Vou medir aqui embaixo. Eu sei, porque eu já entendo. Eu sei que aqui tem que apresentar para mim, se for em 127, vai ter que apresentar aqui embaixo, ó, uma média de 160 volts. Se fosse em 220, uma média de 330, 340 volts. Varia muito, mas é essa a média. Então eu vou aqui embaixo, ó, em contínua. Ó, 152 volts. Foi o que me apresentou neste capacitor. Tá vendo? 152 volts. Você vai gostar muito da videoaula de isolamento de defeito. É uma videoaula muito top. Você viu aí, ó? Exatamente 153 volts. Tá dentro da faixa, tá? Tá dentro da faixa que vai em média de 150 a 160. Perfeito. Primário que a gente já sabe que a fonte tá ok. Só que, Giovanni, eu coloquei 1000 volts. Eu sei que deu 150. Eu posso mudar para 200? Pode, para você ter mais precisão. Se você quiser saber os milivolts, ó. Passei para 200, tá vendo? 200 volts. Perfeito. O que eu faço agora? A mesma medição, no mesmo local. Ó, ele já me apresentou 153.5.6, tá? Já me deu maior precisão, porque eu baixei a escala. Mas por que eu baixei a escala de 1000 para 200? Porque eu descobri exatamente que não infringiria, não ultrapassaria os 200 volts. Então eu coloquei em 1000, descobri, baixei para 200 para ver os milivolts. Importante, tá? E agora eu quero medir, por exemplo, eu quero medir aqui, ainda em 200 volts, eu quero medir aqui no capacitor no secundário, onde tem 5 volts, por exemplo. Deixa eu ver uma linha de 5 volts aqui, ó. Não se preocupa com essas linhas não, já está no secundário, mas são linhas que você vai aprender no dia a dia. Nessa linha eu tenho 11 volts, ó, contínuo. O que eu quero fazer? Eu tenho 11 volts, tá em 200, contínuo. Eu vou reduzir para 20, ó. Por quê? Porque tem 11. Eu quero precisão, quero saber 11 ponto o que está apresentando. Ó, 11.9, ó. Faltando, ó, 11 volts, tá? Ponto 900 milivolts. É isso que lê. Tá ok? Perfeito.
Agora eu quero ir aqui num capacitor de 5 volts, por exemplo. 5 volts. Deixa eu encontrar a linha de 5 volts. Olha essa linha aqui, ó. Ó, a linha de 5 volts, ela me apresenta, por isso que é importante, ó, a precisão. Ela me apresenta 4.99 volts, ou seja, 4 volts 990 milivolts, tá? Mas você lê aí 4.9 volts, só para você ter aí certeza, tá? Porque 1 volt a mais, se for um circuito de precisão, 1 volt a mais faz diferença, tá? Metade de 1 volt também faz diferença. Então é importante essas escalas menores. Aí tem a escala de 2 volts e 200 milivolts em corrente contínua, que não vai ser o caso aqui. Aqui não tem uma tensão abaixo de 5 volts, tá certo? Você pode até encontrar em alguns pontos, mas não são pontos essenciais, tá? Perfeito. Então aqui, ó, estudamos a escala de corrente alternada e corrente contínua. Muito bem. Vou desligar aqui. Perfeito. O que a gente vai estudar agora, Giovanni? Continuidade. Deixa eu desligar. Continuidade. Continuidade. Já falamos de alternado, ó, faixa de alternada. Falamos da faixa de contínua. Vamos falar de continuidade, que é muito utilizado. Tá aqui ela aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, o símbolo do buzzer, ó. Tá vendo o símbolo do buzzer aqui, ó? Isso aqui, ó. Tá? A escala do bip. Você vê que aqui tem o diodo, mas não tem nada a ver. Vamos usar a primeira escala do buzzer. Onde, em que momento que eu utilizo? Colocou aqui, liguei o multímetro, escala do buzzer. Tá vendo? Perfeito. Onde eu vou usar? Essa escala jamais utilize uma placa ligada. Jamais. Isso aqui é primordial. Então o que é que você vai fazer? Por exemplo, eu vou ver aqui um jumper. Vou descobrir aqui um jumper. Um jumper é uma ponte, né? Um jumper aqui, ó. Você tem uma ponte aqui de uma trilha para outra. É um jumper, tá? Aqui parece muito com um resistor. Ele tá um zero, tá apresentando zero pra gente. Mas ele é um jumper. Ele tem que ter continuidade, ou seja, tem que fazer o bip pra mim, ó. Tá vendo? Zerou lá, ou seja, ele é um jumper. Serve para isso. Ah, Giovanni, eu quero medir, por exemplo, uma trilha rompida. Ó, vou pegar essa trilha aqui, ó, deste ponto para este ponto. Vou verificar se essa trilha está rompida ou não. Então, o buzzer é importante porque ele vai mostrar sem eu estar olhando no display. Tá vendo? Ó? Perfeitamente. Então, é uma escala muito utilizada para você ver se tem fio quebrado, tá? Trilha rompida. O que mais? Componente com baixa resistência. Um fusível, Giovanni. Medir um fusível. Aqui é um fusível, tá vendo? Aqui tem um fusível. Isso aqui é um fusível. O fusível ele vai mostrar para você baixa resistência, diferente de um resistor. Tá vendo? Fusível. Muito bem. Você vai entender mais para frente tudo que significa aí, tudo que você pode medir aí na escala de continuidade. Perfeito. Outra escala que é importante que a gente vai estudar agora, que é muito utilizada, é de semicondutores. Aqui, eu já estou na escala aqui, ó. Tá vendo? Já estou nela. Vou só mudar aqui, ó, para apresentar aqui pra gente o símbolo aqui da escala de semicondutores, no caso aqui o diodo, tá? Símbolo aqui. Perfeito. Eu quero medir um diodo. O que eu vou fazer? Essa placa, você vê que tem vários tipos de diodo aqui, ó. Diodo SMD aqui, ó, tá vendo? Diodo SMD, tá? E os diodos aqui, ó. Aqui é o diodo da ponte, ó, ponte retificadora, tá? Esses aqui são diodos com pinagem, aquela que ultrapassa aqui a placa. Tem que ter o furo para poder você soldar. É esse aqui, tá? Chamado de PTH, né? Então assim, ó, você vai medir ele aqui, o que você faz? Você vê que o diodo ele tem uma faixa, tá mostrando para você aí, ó. Essa faixa que apresenta para você é o negativo do diodo. O diodo ele é composto por duas partes, tá? Inicialmente, duas partes. Seria anodo e catodo, tá? Anodo e catodo. A pronúncia não é essa exatamente. Depois você vai ver qual é a pronúncia. Eu chamo anodo e catodo, tá? No nosso português. Então, aí você vai fazer o que para medir, Giovanni? Veja bem. Aqui, ó, por exemplo, o diodo pode medir na placa, Giovanni? Pode. A gente vai começar a falar dos componentes que podem medir na placa, ó. O diodo, a ponta de prova preta sempre no catodo, ou seja, no lado negativo. E a ponta de prova vermelha sempre no anodo, ou seja, o lado positivo do nosso diodo, ó. Você tá vendo a faixa? A faixa vai colocar o lado negativo. Pronto, para não ter erro. Sempre que você vai medir o diodo na placa, faixa, tá? A faixa vai com a ponta de prova negativa.
Vai ter que ter continuidade, sim. Ó, ele tá bom. Pelo menos o diodo está conduzindo, tá? O diodo está conduzindo. Se eu inverter, não pode conduzir, mesmo na placa. Ó, vou inverter aqui, ó, estou medindo um diodo, tá? Um diodo comum. Vou inverter, ó, ponta de prova. Agora a ponta de prova vermelha vai para o catodo e a ponta de prova preta vai no anodo. Não pode conduzir de jeito nenhum. Tá vendo? Não conduziu absolutamente nada. Já mediu primeiro. E assim sucessivamente. Você vai medindo todos os diodos. Vamos mudar para um diodo SMD. Ó, esse aqui é um diodo SMD. Ó, tá vendo ele aqui? Ó? Vai aparecer para você ele aí. Eu sei que a faixa dele é bem difícil de verificar, mas eu sei que a faixa está desse lado. Deixa eu colocar aqui para a gente tirar a prova dos 9. Ah, tá, a faixa está desse lado. Tem que conduzir, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tem que conduzir, tá vendo? Ó, ele está numa faixa de 0,539. Perfeito. Se eu inverter agora a ponta no diodo, tá? Fiz a inversão. Eu estou colocando a ponta de prova vermelha no catodo, ou seja, no negativo, e a ponta de prova preta no positivo. Não pode conduzir em hipótese alguma. Ó, não conduziu. Ou seja, o meu diodo está bom. Mas pode acontecer de você ter um componente paralelo a ele aqui que vai fazer condução para os dois lados. Isso não significa que ele esteja ruim. Aí nesse caso, como ele é um componente que você pode medir na placa, nesse caso você vai remover ele da placa para você ter certeza que ele está ou não bom. Muito bem, você não tem só esses aqui, você tem vários diodos que são medidos dessa forma. Se você pegar e olhar próximo, você vai ver que tem a faixinha, que é o catodo, ou seja, o negativo do diodo. Muito bem. E agora a gente vai utilizar uma outra escala, tá? Falamos da escala do Buzz, escala do diodo, semicondutores, falamos da escala de alternada, corrente contínua. Vamos falar agora de resistores, é muito importante essa escala dos resistores. Olha só, por isso que é bom você não utilizar inicialmente um multímetro automático como esse aqui, ó. Senão você fica perdido, você não conhece as escalas. Por exemplo, eu tenho vários resistores nessa placa, mas deixa eu pegar um resistor PPH aqui. Aqui, ó. Um exemplo bem clássico. Ó, vamos imaginar que você não saiba o valor desse resistor. O que você faz? Isso não é profissionalismo, você fazer isso. Mas vamos imaginar que você perdeu aqui as cores da faixa e você não sabe qual é o valor dele. Aí o que você faz? Escala de resistência. Cadê? Nesse multímetro, ó, ela vai variar. Ela vai de 200 ohms a 200 megas. Esse multímetro é muito bom. Tem uma escala de resistência bem alta. Ó. Tá vendo? 20 megas aqui, ó, 200 megas, perdão. Ó, de 200 megas aqui, que é o máximo, até 200 ohms. Lembrando que na escala do Buzz, ele já tem uma escala ôhmica embutida, que me parece ser de 100 ohms, tá certo? Aqui, ó, 100 a 200 ohms, aqui, tá? Mas a gente vai começar pela primeira escala. Vamos imaginar, eu coloquei 200 ohms. Também se trata de precisão. Coloquei 200 na escala de 200 e vou medir aqui, ó. Vamos imaginar que eu não sei qual é esse resistor. Não apresentou nada, eu aumento, vou para 2K. Ó, não me apresentou nada. Vou para 20K. Ó, em 20K ele já me apresentou. Ó. Ele é um resistor de 5K, tá? Ele está apresentando aí, ó, 5.1. Tá certo? É um resistor de 5K. Por que ele não me apresentou nada em 2K? Porque esse multímetro não é automático. Se tiver fora da escala, ele não vai mostrar para você. Tá certo? Agora eu vou medir o próximo aqui, ó. Vamos imaginar que eu não saiba também. Ó, é um resistor de 2K. Ele é um resistor de 2K. Aqui, ó. Ele é vermelho, preto, vermelho. 2K, exatamente. Só que aqui ele está me apresentando 1.9. Tem uma tolerância para mais e para menos. Você viu que ele mediu 2K em 20K. Por quê? Porque está abaixo da escala que está aqui. Então, por exemplo, se eu colocar para 2K, vai medir também, ó. Ó, mediu corretamente. Se eu baixar para 200, ele não vai medir, ó. Por que ele não vai medir, não apresentar leitura alguma aí? Porque o multímetro está abaixo, tá? Ele está abaixo da resistência, tá certo? Dele aqui, que é 2K. Esse resistor é de 2. Aqui eu estou colocando 200 ohms, que é menor que 2K. Perfeito. Família, vamos ter a parte 2 dessa videoaula, tá bom? Aguardem, tá bom? Deus abençoe e vamos avante.